Fala galera! Nossa, Slow, mas que tema sinistro esse aí que você vai falar, hein, cara? Pois é, a verdade é que existe algum fator até então desconhecido que é responsável por fazer com que os bebês morram do nada. Eles simplesmente param de respirar e morrem. E como provavelmente boa parte de vocês planejam ter um filho algum dia, eu acho importante que vocês tenham consciência de que esse fenômeno existe, das hipóteses que tentam explicar ele, de um estudo recente que conseguiu pela primeira vez encontrar uma correlação de fatores e principalmente recomendações para reduzir ao máximo as chances desse fenômeno acontecer. Beleza? Eu sou o Slow, do canal do Slow, e tá começando o Slow News. Cientistas encontram pistas que podem ser a causa da morte súbita de bebês. Para quem nunca ouviu falar, existe um fenômeno conhecido popularmente como morte do berço, que é quando um bebê, geralmente no decorrer do primeiro ano de vida, simplesmente morre do nada durante a fase do sono. Pra vocês terem uma ideia, só em 2015 ocorreram 19.200 casos no mundo, sendo que 90% dos casos ocorrem durante os primeiros 6 meses de vida, além de uma maior chance de ocorrer em bebês do sexo masculino ao invés de feminino. Agora, a pergunta que não quer calar por muito tempo é: o que acontece com esses bebês? Qual a explicação disso? Porque se soubermos a causa, talvez nós consigamos pensar em uma forma de evitar que isso aconteça. Há uns 20 anos atrás, em uma tentativa de atirar no escuro e elaborar uma hipótese que justificasse esse fenômeno, um grupo de cientistas teve uma ideia bem interessante. Pô, essa síndrome acontece sempre no primeiro ano de vida, quando o bebê ainda é muito jovem e sempre na fase do sono. Será que tem alguma relação com os sonhos que eles têm? Eles publicaram a hipótese de que talvez um dos responsáveis principais pela síndrome fosse um profundo estado dos sonhos em que os bebês estariam. E se você parar para pensar, os recém-nascidos não têm lá muita carga de experiência para elaborar sonhos muito criativos. Então será que é possível que ele tenha sonhos relacionados ao período em que ele ainda era um feto dentro da barriga da mãe? Será que o organismo dele carrega alguma lembrança das últimas etapas da gravidez? Bom, como eu comentei no meu vídeo sobre aborto, a gente sabe que a partir dos 7 meses de gestação, os bebês já começam a demonstrar indícios de que eles estão tendo sonhos dentro da barriga da mãe. Foram identificados nesses fetos momentos de sono REM, que é a sigla para Rapid Eye Movement, que, como o nome diz, é quando nós estamos dormindo, nossos olhos ficam se mexendo muito, e essa é a etapa do sono em que os sonhos ocorrem com bastante frequência. Agora, nos primeiros meses de vida, nosso organismo ainda está se adaptando ao mundo fora da barriga, o mundo real. Você precisa respirar, chorar, comer, cagar, entre várias outras atividades que o bebê não está muito lá acostumado a fazer. Agora, você imagina se esse bebê tem um sonho muito realista, bastante real, e o organismo dele acaba achando que ele voltou para dentro do organismo da mãe dele, onde ele não deveria se preocupar com essas tarefas. E se por pouco tempo o bebê volta a achar que ele é um feto e por isso ele para de respirar? De acordo com os cientistas que elaboraram essa hipótese, há evidências de que os bebês que foram vítimas dessa síndrome apresentavam um índice maior de sono REM, além de um aumento no batimento cardíaco que se assemelharia ao comportamento do organismo no período em que o bebê estava ainda dentro da barriga, o que poderia ser relacionado a um possível sonho fetal. Olha só que doideira, hein? Mas para essa hipótese ser realmente aceita como uma explicação definitiva do problema, seriam necessários muitos testes e estudos que fundamentassem ainda mais essa explicação. Desde então, cientistas investigaram muito células do cérebro e do coração que estão relacionadas com a respiração do bebê, mas nunca encontraram uma resposta definitiva que justificasse esse problema. Eis que semana passada saiu um estudo na revista The Lancet que trouxe um pouco de luz para esse assunto. A pesquisa foi liderada pelo cientista Michael Hanna, do Hospital Nacional de Neurocirurgia e Neurologia de Londres. E o objetivo foi focar o estudo em análises genéticas em busca de algum gene ou mutação que estivesse relacionado com o problema. E aparentemente eles encontraram uma pista. Existe um gene chamado SCN4A, que é o responsável por decodificar uma proteína que serve como receptor celular. E a expressão dessa proteína nas células da musculatura respiratória são muito fracas no começo da vida, mas vai aumentando com o tempo e se estabilizando próximo aos 2 anos de idade. Os cientistas acreditam que uma mutação nesse gene iria prejudicar a musculatura respiratória desse bebê, prejudicando a capacidade dele de respirar, podendo levar ele à morte. Mas essa mutação é muito rara e as chances dela ocorrer são de 5 em 100 mil indivíduos. Mas mesmo assim, a equipe desconfiou que poderia ter alguma relação e resolveu analisar os genes de 278 bebês que teriam morrido com essa morte súbita e compararam com os genes de 729 adultos saudáveis. E como esperado, enquanto nos adultos a mutação não foi encontrada em nenhum deles,
nos 278 bebês, a mutação foi encontrada em 4 deles. Bom, 4 para 278 parece um número bem insignificante, mas quando você leva em consideração que a proporção normal de ser encontrada é de 5 a 100 mil, 4 em 278 é um índice bastante significativo. É possível que exista sim uma relação entre esse gene e os casos de mortes súbitas de bebê. A verdade é que, apesar dos estudos científicos e do avanço das pesquisas nessa área, nós ainda estamos muito longe de bater o martelo quanto a essa síndrome que atinge tantas famílias por aí. Mas enquanto nós não temos medidas definitivas que consigam resolver esse problema, os especialistas já têm várias recomendações do que pode ser feito ou não feito, de reduzir as chances dessa síndrome acontecer com os bebês. E é claro que eu vou passar ela aqui para vocês. Primeiro, a posição em que os bebês são colocados para dormir é extremamente importante para reduzir as chances da morte do berço. Para você ter uma ideia, há pouco tempo atrás, os Estados Unidos puxou uma campanha chamada Safe to Sleep, que incentiva os pais a sempre tomarem muito cuidado na hora de colocar os bebês para dormir e sempre se lembrar de colocar os bebês com as costas no berço. Ou seja, não é para deixar o bebê dormir com a barriga para baixo, porque pode dar merda. Deixa eles sempre com a barriga para cima. Os estudos que acompanharam essa campanha apontam que os índices de morte súbita de bebês chegaram a ser reduzidos em 48% nos países que adotaram a campanha. Ou seja, essa prevenção ela é real e ela é uma puta dica para ser colocada em prática o quanto antes. Segunda dica: o material onde o bebê vai dormir também pode influenciar. Por isso as recomendações são para que o berço não tenha materiais macios demais, um colchão, um travesseiro. O ideal é que eles sejam firmes e planos, assim aparentemente o bebê consegue respirar melhor. Terceira dica: esse é meio óbvio, mas muita gente parece que esquece às vezes. Não fumem perto do bebê. Ou seja, não é para fumar durante a gravidez, nem para fumar durante a amamentação e nem para fumar no mesmo ambiente em que esteja um bebê. E fumar inclui qualquer coisa que faça fumaça perto dele. Não é para fumar cigarro, não é para fumar tabaco, não é para fumar maconha e nem cigarrinho de palha. E eu não achei nem procurei estudo sobre isso, mas eu me arrisco a dizer aqui que até incenso é uma péssima ideia perto de um bebê. Então mantenham o ar do ambiente limpo, beleza? Quarta dica: não cubram a cabeça da criança quando ela estiver dormindo. Deixem sempre a cabeça exposta, assim as vias aéreas ficam liberadas e o bebê consegue respirar melhor. E quinta dica: não é recomendável você dormir junto com o bebê no mesmo lugar. Porque se a pessoa tiver um sono pesado, o bebê pode acabar saindo do lugar em que ele estava, dar uma cambalhota, virar do avesso e a pessoa nem perceber. Então, se você for o responsável por um bebê e você tiver com sono, for acabar dormindo ou cochilando, é melhor deixar ele lá no berço, na posição correta, que aí sim as chances de dar tudo certo aumentam, beleza? Bom, essas foram as minhas dicas sobre o assunto. Apesar de ser um assunto meio delicado, eu acho que a melhor coisa que nós podemos fazer é falar sobre isso, conscientizar as pessoas sobre a síndrome e o que podemos fazer para prevenir que ela aconteça. Por isso, compartilhem este vídeo, fiquem à vontade para seguir o canal do Slow e o Blablalogia nas redes sociais. Nós nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e valeu!